bem, pessoal? Aqui quem fala é o Guilherme Carvalhal e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à nossa série falando sobre o advento do indivíduo. Então, como de praxe, já deixa aí só clicar em curtir e se não se inscreveu ainda, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo. Nesse vídeo e no próximo eu vou falar sobre definições do significado de indivíduo por perspectivas que já tangem ao século XX. E por serem referentes ao século XX, vão se referir também ao século XXI, a nossa realidade atual. Então, como já estão chegando já uma concepção bem atual, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente falou nos vídeos anteriores, que vai servir de embasamento para esse vídeo de hoje. Nos vídeos anteriores foi falado sobre a liberdade, o livre-arbítrio, né, pela uma perspectiva do cristianismo, foi falado sobre o homem renascentista, o antropocentrismo, né, o homem racional, o homem como uma entidade superior, com um ser humano, um ser como ter um espaço especial da existência e tudo mais. Falamos sobre a importância da tolerância, falamos sobre o iluminismo, falamos sobre a relação do indivíduo com o Estado. No século XIX, falamos sobre a ótica do trabalho, o nacionalismo, a perspectiva do romantismo, o romantismo que colocou a figura, né, da pessoa da classe baixa, do povo, do vulgo, do comum, como uma figura também capaz de exercer alguma superioridade, e pensamos pelo viés de pensadores do século XX, como Freud, Durkheim, Hegel e outros. Essa perspectiva que eu vou falar hoje, que é sobre o século XX, é o embate entre duas formas de se conceber o indivíduo que se tornaram preponderantes no século XX e que elas podem tanto ser vistas como complementares quanto como contraditórias, ou uma disputando o espaço da outra. Essas duas vertentes são o consumo e a cidadania, o ser humano enquanto consumidor e o ser humano enquanto cidadão. O ser humano enquanto consumidor, eu já falei um pouco em um dos vídeos anteriores, nasce a partir do momento que, após a Revolução Industrial, o trabalho deixa de ser apenas uma forma do ser humano existir, uma forma do ser humano tirar seus proventos, e se torna um valor, se torna algo que vai além de uma questão material, de uma questão física, se torna algo carregado de simbologia, se torna a finalidade da existência, se torna algo maior, algo quase metafísico. Né? Tanto é que a figura do vagabundo, a figura do pobre, a figura do preguiçoso, elas são extremamente pejorativas no dia de hoje, né? A figura daquele que não trabalha. Então, essa ótica do trabalho se tornar tão importante trouxe consigo a importância do seu equivalente, que é o consumo. Trabalhamos para consumir. Então, a partir do momento que o trabalho ganha uma importância muito grande nas funções essenciais, o consumo também o faz. Tanto é que nós vivemos uma sociedade de consumo em massa, né? Temos índices de produção nunca vistos antes, índices de consumo nunca visto antes, desenvolvimentos tecnológicos, e isso tudo se faz presente e move as nossas vidas. Pela outra via, nós temos a perspectiva do cidadão. Né? A perspectiva do cidadão começa a nascer a partir da Revolução Francesa, quando a gente começa a ter os princípios da democracia na Europa. Podemos pensar também pela ótica da independência dos Estados Unidos, que também trouxe esse conceito de democracia de uma forma muito relevante. Né? O próprio Alexis de Tocqueville escreveu um livro sobre a democracia nos Estados Unidos, que foi publicado na Europa, também serviu
como modelo para as formas de governo que se pensaria dali adiante, enquanto um grande processo a gente teve no século XX as democracias se tornando os principais modelos, né, governamentais, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, se espalhando para alguns outros países, e mesmo em países em que a democracia não deu certo, em vários ela se viu como o espelho, como objetivo a ser alcançado, como é o caso da América Latina, que tem períodos de democracia intercalados por ditaduras, mas a democracia sempre é o objetivo a ser atingido. Esse aspecto do ser humano como cidadão, ele é plenamente referente aos seus direitos e àquilo que lhe convém com relação às coisas públicas. Na nossa democracia atual, a gente tem um modelo de representação, de eleições representativas, uma democracia representativa, em que nós elegemos pessoas que vão tomar as decisões por nós, os deputados, senadores, vereadores e etc. Então, o nosso papel desse cidadão é participar das coisas públicas, é exercer os nossos direitos, cumprirmos os nossos deveres, isso com relação ao Estado, com relação às leis e com relação à nossa coletividade, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, com a sociedade de uma forma geral. Então, esses são os dois principais aspectos que regem a individualidade nos tempos atuais, e elas englobam tudo aquilo que a gente falou nos vídeos anteriores. Quando a gente fala em liberdade, ou livre-arbítrio, a gente fala tanto da liberdade dentro da cidadania como a liberdade dentro do consumo. Quando eu falo da liberdade dentro da cidadania, é o direito de ir e vir, o direito de se expressar, todas as garantias legais que nós temos, que garantem a nossa liberdade. Agora, quando eu falo de liberdade pela ótica do consumidor, eu falo a liberdade de trabalhar, a liberdade de consumir, a liberdade de empreender, ou seja, todas as liberdades que estão envoltas nesse aspecto produtivo, econômico. Quando eu falo, por exemplo, em ser humano racional, conforme o iluminismo pregou muito, como também o renascentismo pregou, eu posso falar de um ser humano que vai tomar decisões racionais tanto por uma ótica de cidadão quanto por uma ótica de consumidor. Pagar o mesmo produto numa loja por R$50 e outro produto igual em outra loja por 40, racionalmente falando, é melhor eu escolher o de 40. Entre votar em um deputado que representa os meus interesses e votar em um que não representa os meus interesses, é mais interessante votar naquele que representa. Né? Então, então a gente pode perceber que todos os aspectos de liberdade, nacionalismo, trabalho, o ser humano como fruto da sociedade podem ser divididos nesses dois aspectos, tanto da cidadania quanto do consumo. Entretanto, a gente tem que pensar também que, da mesma forma que a gente pode conceber que elas são complementares, eles podem ser excludentes e, ao mesmo tempo, podem acabar um envolvendo na esfera do outro. Principalmente o consumo entrar na esfera da cidadania. Como a gente pode acompanhar muito pelas mudanças na nossa sociedade, os produtos que nós consumimos, toda essa ética, toda essa prática existente em torno do consumo, muda nossas vidas não apenas de uma maneira que nós consumimos. Um produto não é algo como a gente apenas consome e joga fora, ele é um pouco mais que isso. Uma cerveja que você toma, ela tem uma mensagem simbólica em torno dela, ela diz alguma coisa. A roupa que você veste, o seu carro, os locais para onde você viaja, a marca do seu celular, tudo isso são códigos, são mensagens, dizem alguma coisa. Então, nós somos envolvidos pelo sistema de produção de uma forma que vai além do que o mero consumo. A indústria da publicidade nos influencia muito, elas nos formam, a televisão, o rádio, a internet, elas direcionam os nossos pensamentos,
a gente tem um fenômeno muito curioso nos últimos anos, que são empresas que estão tomando posicionamentos políticos, né? Por exemplo, uma empresa da área de perfumaria que se posiciona com relação à causa LGBT, né? Uma causa de uma empresa da área de cosméticos que justamente se cala em um determinado aspecto para não queimar sua empresa também diante de uma questão similar. Então, a ótica do consumo, ela, na nossa sociedade atual, ela invade o espaço que é da cidadania. A gente pode pensar, por exemplo, no caso do Vem Pra Rua, em 2013. É um movimento que diz respeito à cidadania, não ao consumo. Eram brasileiros indo à rua protestar. O principal bordão desse movimento, o Vem Pra Rua, era o slogan de uma propaganda de um automóvel. Ou seja, uma propaganda de automóvel definiu como seria a posição de uma movimentação política. Né? A gente pode ver em lojas online produtos relacionados a partidos políticos, a ideologias políticas, canecas e demais adereços à venda. Ou seja, o consumo invade o espaço da cidadania. A cidadania ela é exercida através da ótica do consumo, daquilo que você compra, né? Então, a gente tem essa divergência dentro dessas duas óticas. Ou seja, nós temos no século XXI a cisão do ser humano entre esses dois elementos, entre ele ser um consumidor, entre ele ser o cidadão, e aos poucos a ótica do consumo invade a da cidadania. E a própria Hannah Arendt, a filósofa, ela comenta que o aspecto público do consumo é a sociedade de massa, a sociedade de consumo em massa. E isso não vai resolver as questões relacionadas à cidadania. Então, aí fica a reflexão. Será que empresas se posicionando politicamente vão mudar aspectos da sociedade? Empresas não foram feitas para lidarem com temas de cidadania. Foram feitas para darem lucros para os seus donos, os seus acionistas. Será que o modelo social, educacional, em que seres humanos são criados para trabalharem, consumirem, para acumularem bens, desfrutarem da vida com mais benesses materiais, será que essa ótica vai produzir bons cidadãos? É possível haver exercício de cidadania com uma pressão tão grande por parte dessa ótica do consumo? Então são perguntas que ficam um pouco em aberto. Eu posso até vir discutir com um pouco mais de profundidade em outro vídeo. Mas o principal que fica na mensagem aqui o século XX teve como uma das suas principais definições de ser humano, ele ou enquanto cidadão ou enquanto consumidor. Gente, isso é tudo por esse vídeo. Eu agradeço a atenção de todos vocês e até o nosso próximo encontro.